Natália, levando em conta essa comparação que o Josias fez com as eleições americanas, você vê algum caminho para que, além do voto pelo celular, nós estejamos próximos aqui do Brasil também? Você falou do voto facultativo nessa eleição, né? Mesmo que não oficial. De em algum momento não sermos mais obrigados a votar? Há alguma possibilidade disso, na sua opinião? Olha, o voto praticamente sempre foi obrigatório no Brasil, né? A gente adotou ele, inclusive, no nosso período monárquico, e aí a gente, no final do século XIX, a gente aboliu, e em 1934, a gente, né, o Getúlio Vargas adotou de novo, e desde então a gente tem aplicado, tanto nos regimes democráticos quanto nos regimes autoritários. Desde 88, a gente já teve mais de 30 propostas, juntando Câmara e Senado, uma inclusive de autoria popular, para abolir o voto obrigatório. E nenhuma delas foi aprovada. Então, a gente costuma dizer que é muito difícil mudar as regras que elegeram quem está lá. Então, eu acho difícil. Só que a gente tem um movimento claro da população de ser contrária ao voto obrigatório no Brasil. Só que a gente tem que levar em consideração a nossa realidade. Quando a gente olha para os países onde o voto é facultativo, e os Estados Unidos são um grande exemplo disso, a gente tem uma desigualdade de participação muito grande. A gente viu agora, né, o crescimento, a importância do crescimento do voto dos negros nos Estados Unidos, para inclusive ganhar alguns estados-chave para o Biden, como foi o caso da Geórgia, né, que foi fruto de militância negra. E porque eles votam muito menos do que os brancos, os pobres votam muito menos do que os ricos, os menos escolarizados votam muito menos do que os mais escolarizados. Quem mora em região, em zonas rurais também vota muito menos. Então, quando a gente fala em abolir o voto obrigatório no Brasil, além dessa dimensão mais normativa, moral, né, de ser favorável ou não, de ser bom ou não obrigar, de ter sempre os Estados Unidos como um parâmetro, né, de democracia e de regras, e agora a gente viu que não é bem assim, que o Brasil sai bastante na dianteira aí quando a gente fala de regras eleitorais, a gente tem que ter isso em mente. Então, o voto né, digital seria um exemplo, eu acho que de ser descolado da realidade brasileira. Porque a gente teve um avanço muito grande, para quem se interessa, tem um livro muito, muito bom, A História do Voto no Brasil, do professor Jairo Nicolau, e ele mostra muito claramente como a adoção de regras básicas foi importante para a gente superar muitos dos vícios eleitorais no Brasil, especialmente na República Velha. Então, o fato de voto ser secreto, aquele seu momento ali com a urna, a cédula eleitoral, a instituição do TSE são extremamente importantes. Então, se a gente for pensar no eleitor do interior, no eleitor de certas camadas, votando à distância ou não sendo obrigado a votar, a gente pode ter um incremento muito grande no clientelismo, o que a gente entende, né, mais corriqueiramente como clientelismo no Brasil. Mas você me perguntou se eu vejo o voto se tornando facultativo no Brasil, não vejo esse movimento ainda por parte do Congresso, mas por parte da população, sim. Só para falar rapidamente sobre o voto obrigatório ou facultativo, é preciso falar francamente, né? O voto no Brasil, na prática, ele já é facultativo, né? Se você for olhar a multa, é uma multa ridícula, né? Então, quem não quiser votar vai pagar uma ninharia. Então, é um estímulo ao voto facultativo. Não vejo o Congresso aprovando isso, não. Por uma razão simples, se você institui o voto facultativo, quem vai deixar de votar, majoritariamente, serão os mais pobres, os menos escolarizados, quem tem mais dificuldade de acessar ou ter acesso a transportes públicos. E os partidos mais tradicionais, eles dependem desse voto ali para se manter as suas maiorias lá no parlamento. Então, eu não vejo esses partidos aprovando voto facultativo no Brasil, não. Até acho que, em condições normais, o voto opcional ele é civilizatório.
você precisa ter uma democracia na qual as pessoas se sintam estimuladas a participar, e não que sejam obrigadas a participar. Mas, no nosso atual estágio, isso aqui funciona mais ou menos como vacina, que o Bolsonaro quer que seja opcional, né? A vacina existe para que as pessoas tomem, para evitar a doença. O voto, do mesmo modo, nos Estados Unidos, onde é facultativo e a abstenção lá era grande, o absenteísmo muito grande. Agora, quando o calo apertou e que as pessoas viram que era necessário interromper as maluquices do Trump, houve uma participação muito maior nessa eleição, acima de 65%. Então, ali, as pessoas, quando necessário, elas vão e comparecem. Uau!